Aqui comigo agora, veja bem, eu tenho o Fábio Araújo, que é o conhecido Fábio Bulandeira, e ele não se incomoda de forma nenhuma, que é o presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito da SMTT Aracaju. O tema da entrevista é para ser outro, e será outro, mas apenas para uma orientação aqui, porque muitas vezes a pessoa não sabe que os agentes de trânsito, por exemplo, eles podem e devem fazer algumas coisas que o motorista, numa situação normal, o motorista comum, não deve, em hipótese alguma, fazer. Por isso que muitas vezes eu recebo vídeo e a pessoa diz, olha que absurdo, está não sei aonde o carro da SMTT, está não sei aonde o carro da SMTT. E a maior parte desses vídeos, não são todos, mas a maior parte desses vídeos, analisados juridicamente, à luz da orientação do trânsito, à luz da orientação do CONTRAN, e os vídeos, embora justifica-se a irritação, a indignação das pessoas do povo que devem realmente fiscalizar, mas não caracterizam nenhuma irregularidade, a maior parte. Mas eu pergunto, por exemplo, primeiro, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Gilmar. Boa tarde, viu? Não era para você, apenas para uma orientação de quem está, nesse momento, assistindo ao programa. Okay. Por exemplo, mostra-se aqui, e estou dizendo isso porque recebi agora, pelo WhatsApp, olha, um carro da SMTT de Aracaju avança em sinal vermelho. O veículo da SMTT, com um agente de trânsito, em algum momento ele pode avançar o sinal vermelho? Pode sim, ele é considerado um veículo de emergência, isso, desde que esteja com o luminoso vermelho aceso e com a sirene. Então ele tem que estar com o luminoso vermelho aceso e a sirene. Isso, então ele goza de algumas prerrogativas no trânsito, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Desde que haja uma situação de emergência. Desde que haja uma situação de emergência. Né? Então, para se deslocar mais rápido para essa situação de emergência, ele tem essas prerrogativas que o Código de Trânsito Brasileiro atribui ao agente de trânsito e ao veículo fiscalizador do trânsito. Pois não, Fábio, é importante. E aqui, na sequência aí, o telespectador diz, sendo que só pode seguir em frente na Tancredo Neves Avenida, entre a Faculdade Pio X e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Aproveita aí para falar, então, com não é o diretor da SMTT, é com o agente de trânsito. Em algum momento, porque também o telespectador coloca aqui, achou pouco ao avançar o sinal vermelho e entrou à esquerda. Entrou à esquerda quando devia ter entrado à direita. Ele pode também entrar por uma outra via, que normalmente o motorista comum não pode, não deve? Pode sim, desde que ele esteja com aquelas prerrogativas como eu citei, com o luminoso vermelho e com a sirene. Ele pode fazer uma conversão em local proibido, ele pode transitar em contramão se for em caso de emergência, ele pode passar por cima de um canteiro central se for um caso de emergência. Então o Código de Trânsito Brasileiro ele dá essa prerrogativa ao veículo fiscalizador de trânsito e ao agente de trânsito. Eu já recebi vídeos algumas vezes, Fábio, também. As perguntas é justamente para orientar e para esclarecer. Por exemplo, eu recebi vídeos de, por exemplo, um veículo da SMTT numa calçada, em algum momento pode haver isso? Pode, se ele tiver com luminoso aceso. Luminoso aceso. Com luminoso aceso, é considerado um veículo de emergência. De emergência. Então ele tem essa prerrogativa do Código de Trânsito. Para facilitar a ação, então, sim, para facilitar. Do próprio agente de trânsito. Isso. Perfeito. Mas vocês, eu recebi hoje, e quero dizer que o espaço está reservado, não precisa nem vocês impedirem, viu? É só, chegou aqui e a gente dá um jeito. A gente agradece. Então, não agradeço não, é obrigação nossa e eu sou admirador do trabalho de vocês. Mas há excesso de trabalho de deputado, há excesso de comunicador, né? Há excesso de todos nós, seres humanos. E os excessos devem ser combatidos permanentemente. Mas, me diga uma coisa, por favor, Fábio. Vocês estão fazendo um trabalho pela SMTT numa cooperação com o Tribunal de Justiça de Sergipe. Sim. Esse trabalho, que trabalho é esse? Esse trabalho, Gilmar, ano passado, todos os agentes de trânsito da SMTT Aracaju realizaram um curso de conciliador pelo Tribunal de Justiça. Pois é. Então, hoje, todos os agentes de trânsito da SMTT Aracaju são conciliadores formados pelo Tribunal de Justiça. Então, quando ocorre um acidente de trânsito nas ruas de Aracaju, e é um acidente de trânsito sem vítima, o agente de trânsito ele vai até o local e tem o papel de conciliador. Então, ele consegue conversar entre as partes e, por meio de um aplicativo que eles possuem no smartphone, o agente de trânsito, ele consegue fazer aquele acordo entre as partes e aqueles dados eles são enviados automaticamente em tempo real para o Tribunal de Justiça. É firmado um acordo com os dados das partes envolvidas no acidente de trânsito, com as fotos do acidente de trânsito e com a assinatura eletrônica das partes envolvidas. E esse acordo é enviado para o Tribunal de Justiça e eles são obrigados a cumprir aquele acordo que foi formado perante o conciliador agente de trânsito. O acordo é firmado desde que as partes eles concordem, então, em fazer esse acordo, em firmar o acordo. Tem que ter Eles não são obrigados, as partes não são obrigadas. Né? Não são. Se eles não... O agente de trânsito ele tem esse papel de conciliador. Então, ele
passou por técnicas, por treinamentos, para tentar fazer essa conciliação entre as partes, para que se evite que vá para a justiça, porque o senhor sabe que demora um pouco mais. Exato. Né? Então, se ele não optar por esse acordo, ele vai para uma delegacia e presta um boletim de ocorrência. Mas a gente sempre aconselha que eles tentem conversar entre eles para que se evite chegar até a justiça, porque é um trâmite demorado e às vezes a resolução do problema não sai boa para ambas as partes. Não tenha dúvida disso. E vocês estão recebendo gratificação por isso? Não, não recebemos nada. Por esse trabalho adicional? Nada, não recebemos nada. As pessoas perguntam muito sobre a questão, vocês recebem por multa. Por multa. Recebem por multa? Gilmar, eu sempre tenho uma resposta na ponta da língua. Pois é. Eu gostaria de receber meio centavo por cada multa que eu faço. Porque são inúmeras infrações que existem no trânsito de Aracaju. Então, eu não estaria como presidente do sindicato, não estaria dando aqui entrevista hoje, estaria nas ruas multando por aí. E a gente não recebe. Seria muito mais negócio, né? A gente não recebe nada. À disposição do sindicato. A gente não recebe nada. Pelo contrário, a gente trabalha da forma mais profissional possível. E o agente de trânsito de Aracaju, para o senhor ter uma ideia, ele possui a pior média salarial de todos os agentes de trânsito do Brasil. Né? Então, a gente não recebe nenhum tipo de gratificação em relação a isso. Para o agente de trânsito em Aracaju, a SMTT estipula metas de aplicação de multas e autuações? Não estipula. Não estipula. Se estipulasse, a gente teria um salário muito alto, porque são inúmeras infrações que a gente vê no trânsito de Aracaju. Então, se a gente sair aqui na porta da TV Atalaia, a gente vai ver pessoas passando sem cinto, pessoas no celular, pessoas transitando na contramão, pessoas não respeitando a faixa de pedestre. Então, são inúmeras infrações. Se a gente recebesse, a gente teria um salário muito bom. Mas não, nós temos a pior média salarial de todos os agentes de trânsito do país. Eu pergunto, como é que vocês pretendem se virar, então, para aplicar a resolução? Certo. A infração já existe. Certo. Mas não é aplicada ainda qualquer multa, qualquer autuação, porque certo. não havia regulamentação. Certo. O CONTRAN regulamentou certo. há 180 dias, isso. Lá para fevereiro, mais ou menos isso, um pouco mais. Me diga uma coisa, como é que vocês vão aplicar, então, a multa, fazer uma autuação a um ciclista, a um pedestre? Certo. Um pedestre que esteja, então, em lugar errado, ou seja, passando, certo. atravessando a via fora da faixa de pedestre. Certo. Como é que vocês vão fazer? Vão correr atrás do ciclista? Não, jamais. Veja só, acredito que deve haver um bom senso. E aí parte pelo superintendente da SMTT, os diretores da SMTT, de sentarem e analisarem isso, que tem um prazo de 180 dias. Né? É uma questão que divide opinião entre as partes, entre os pedestres, os ciclistas e os próprios agentes de trânsito. Né? Porque, às vezes, até a cidade ela não oferece uma estrutura adequada de faixa de pedestre para que o pedestre atravesse no local adequado. Às vezes, a cidade não oferece uma ciclovia para que o ciclista possa transitar. Ele acaba transitando no meio da rua, acaba transitando na contramão da rua. Então, é uma questão que divide opiniões. Precisa de uma estrutura melhor da cidade para que o órgão de trânsito possa fiscalizar. Acredito que deve haver um bom senso entre o órgão de trânsito e a população aracajuana. E os agentes de trânsito estão trabalhando diariamente para garantir a melhor mobilidade urbana para a população de Aracaju. Então, a gente trabalha com bom senso e acredito que nessa questão deve haver algum bom senso. Voltando ao trabalho da conciliação, vocês já reivindicaram um adicional, uma gratificação à SMTT? Não reivindicamos. Se a SMTT tiver à disposição, a gente senta para dialogar. Mas a gente realiza o trabalho de forma mais profissional, porque até ajuda a população. Quem se envolve em um acidente de trânsito, hoje, o agente de trânsito de Aracaju consegue desenvolver essa conciliação da melhor forma possível e liberar essas partes para que elas possam seguir a sua vida sem ir para a justiça. Então, nosso interesse é ajudar a população. Então, a gente não cobra nenhum tipo de gratificação para a SMTT. Pode ver a categoria, que é só dizer, viu? Muito obrigado, a gente agradece o espaço. Tá bom para continuar aqui, minutinho, só por favor.